Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e esse é mais um vídeo aqui do canal, dessa vez um pouquinho diferente. Mais um papo com o Creteu, em que eu vou apresentar aqui um pouquinho da minha história com os computadores. Tentando ver aí se para os mais velhinhos a gente vai causar aquela nostalgia, né, para quem já passou por isso. E para os mais novinhos, sacar como era duro a parada nos antigamente aí, que a gente trabalhava com computador. Se você gosta de história, senta que lá vem história. Muito bem, a minha história com computadores começa em 1982, que foi quando eu ganhei o meu primeiro computador. E eu vou então, nessa história aqui, falar sobre os vários computadores que eu tive, que eu trabalhei, os vários sistemas que eu já usei, mas tudo pensando sob o meu próprio ponto de vista. Então eu não tenho o desejo nem a competência de fazer um relato histórico, né, sobre tudo isso. A proposta não é essa. A proposta é só os computadores que passaram pela minha existência, como é que eu lidei com eles, e o que tinha de interessante neles, e qual era a dificuldade e tudo mais, né? E vamos contando essa história toda até chegar os dias de hoje. Bom, então lá em 1982, o meu primeiro contato com informática, digamos assim, eu cursava o curso de engenharia na FEI, a Faculdade de Engenharia Industrial, lá em São Bernardo, e tinha uma disciplina chamada MA 071, uma disciplina ligada à matemática, que ensinava Fortran. Então a gente ia para uma sala de aula normal, professor lá com quadro negro e giz, ou seja, esquece computadores, não tinha nenhum computador na faculdade. Mas a gente aprendia Fortran. Fortran é uma linguagem de programação das antigas que ainda existe hoje, muito usada ainda em meios científicos e tal. Então o que a gente fazia? A gente ia ter que construir o nosso programa, e esse programa ia ter que ser processado através de cartões perfurados lá na USP, a Universidade de São Paulo, porque lá sim tinha computadores. Então o que a gente tinha que fazer? A gente pegava uma folha de papel como essa aqui, que era um papel verde e branco, cheio de quadradinhos, e a gente escrevia uma letra em cada quadradinho do nosso código de programas. Cada linha e as letras lá escritas, uma em cada quadradinho, bonitinho, para que isso pudesse ser lido direitinho. Se o programa tivesse uma quantidade grande de linhas, a gente ia precisar usar uma, duas, três, quatro folhas dessas folhas de bloco aí, você ia lá na papelaria e comprava esses blocos. E através de uma máquina que eu vou mostrar para vocês, isso se tornava um cartão, como esse que a gente está vendo aí, só que perfurado, né? Então, o que acontecia? A gente pegava essa folha que a gente escreveu o código, levava lá para uma sala que era a BO 23, onde tinham duas máquinas dessas aí e duas moças que digitavam. Então, você vê que a moça está ali olhando a folha e digitando. E ali no meio da máquina tem lá os cartões que são perfurados. Então, a gente digitava tudo isso, elas digitavam tudo isso aí, perfurava o cartão. Legal. Perfurava o cartão, então num determinado dia a gente levava lá, preparou o programa, elas perfuravam o cartão, ficava lá na sala, daquela sala ele ia lá para a USP. Aí ia lá na USP provavelmente alguém pegava esses cartões, colocava lá num computador, né? Esses cartões são o programa é codificado, os bytes são codificados no cartão, e colocava o programa para rodar. Uma semana depois, voltava o resultado, que era o conjunto de cartões do seu programa, embalado numa folha, que era a folha que imprimiu a resposta do seu programa. Então demorava uma semana para rodar um programa, e olha que era um programa simples, porque nem dava para ser muito complexo nessa época, né? E às vezes, o que vinha na mensagem escrito? Syntax error, erro de sintaxe. Putz, aí a gente olhava lá o papel, às vezes éramos nós mesmos que tínhamos esquecido de um ponto e vírgula, um espaço a menos, um espaço a mais, e às vezes era um equívoco das meninas lá que perfuravam o cartão. E aí então você pegava, tinha que fazer uma outra folha dessa verde, só com os cartões que você queria corrigir, e aí elas
perfuravam de novo o cartão. Você repara que cada linha do programa é um cartão, né? E aí você conferia de novo e tal, e ia de novo para a USP, para depois, uma semana depois, voltar e você ter o programa resolvido. Um programa que no máximo aí resolvia uma equação de segundo grau, ou algum algoritmo de cálculo numérico, que era a disciplina que a gente estudava, né? É fácil debugar programa assim, né? Aí, finalmente, por conta de eu ter tido esse interesse, o meu pai, vendo esse interesse, resolveu comprar um computador para mim. E comprou o meu primeiro computador, em 1982, que era um CP200, de um fabricante chamado Prologica. E a gente vai ver aqui em outras telas, não tem sistema operacional como é hoje, né? A única coisa que tem no computador, ou que tinha nesse computador, era um interpretador BASIC. Então era como se a gente tivesse um terminal. Nessa mesma época, tinham outros computadores parecidos, como esse TK-83, TK-85. É pequeno, você vê ali por aquela televisão que o computador não é grande não. E essas teclas não é como um teclado de hoje em dia que você consegue datilografar, digitar rapidinho, não. É umas teclas que você tinha que dar umas apertadas, era complicado o negócio. Então aqui nessa fotografia dá para ter uma ideia. Essa é uma televisão normal, creio que essa seja de 12 polegadas no máximo, né? Então isso tem esse teclado, parece ser um teclado, não é o teclado, é o computador inteiro que tem a largura de 11, 12 polegadas, como é um notebook hoje em dia, né? Só que as teclas são super pequenininhas e tem que apertar isso tudo. E para você ter o programa que você quisesse, você não tem dispositivo de armazenamento nessa época ainda, né? Eu não tinha nenhum dispositivo de armazenamento, a não ser que fosse a cabeça ou um pedaço de papel, onde a gente escrevesse a listagem do computador, como a gente chamava, a listagem do programa, né? Então você escrevia o programa no papel e digitava para ele ir para o computador. Tem aqui uma foto mais de perto dele, de melhor qualidade. Esse é o CP200 da Prologica. Então você queria fazer um programa, você chegava lá diante do computador e digitava list, ligou, né? Ele está ligado na televisão, a imagem é toda meio tremida, list, aí ele mostra a listagem do programa que já está na memória. Se não tem nenhum programa, você digitava um programa em BASIC, do tipo 10, print, Paulo, enter, 20, go to, 10, né? Go to era a forma que o BASIC funcionava para mudar de linha, não tinha a ideia ainda de função, de rotinas, nada disso. Era na base do go to. E aí digitava run, e aí o programa começava a executar. Quando a gente queria um programa um pouco mais elaborado, toda vez que você ligasse o computador, você tinha de novo que digitar aquele programa. Então, às vezes você passava lá 2 horas digitando um programa e depois ficava brincando com o programa algum tempo, né? E mexendo com ele, elaborando. Em 1982 também tinha uma revista lá chamada Nova Eletrônica, que tinha curso de Basic e tal, e eventualmente alguns programas prontos, que vinham lá, listagem na revista, e você tinha que digitar tudo. Eu quero que vocês deem uma atenção, porque olha só o título da matéria. O microcomputador de nível científico. 1982 e as suas brincadeiras, né? Depois que eu tinha esse computador e usava e programava nele, eu fui dar aula de Basic, né? Eu fui dar aula num colégio Objetivo, para ensinar lá para a garotada, molecada do ensino médio. Eu já estava na faculdade nesse tempo, né? Então eu já podia, naquela época podia acontecer isso. Eu estava dando aula lá para o pessoal do ensino médio. E nas salas de aula, todos os alunos tinham um CP300, que era um pouquinho melhor do que o CP200. Tanto o teclado, quanto a capacidade de processamento, né? Isso aí o processador que tinha aí era um TRS, parece que é TRS-80 ou coisa parecida, né? Mas é a mesma coisa, também liga na televisão, parece um teclado, mas é um computador, também liga na televisão, também a imagem é meio tremidinha e tem que digitar o programa todo, né? O professor, nessas salas de aula, tinha um mais bacana, que é esse aí, ó. É o CP500, que internamente era quase a mesmíssima coisa que o CP300, mas ele tinha um teclado, é um teclado desses parecidos com o que a turma gosta agora, desse dá para digitar mesmo, né? Uma tela, não era de televisão, era um monitor já, né? De fósforo verde, que chamava, então era tela preta, tudo escrito com
verde. E não sei se você está reparando aí, mas aí já tem, né? Dá para ver aqui em cima, eu vou mostrar aqui com o cursor, ó, já tem aqui um lugarzinho para colocar disquete, né? Mas os que a gente tinha lá não tinha disquete, não. Então a gente não conseguia usar, tá vendo? Essas luzinhas aqui é a luzinha do disquete, né? Mas a gente não conseguia usar, não tinha jeito de usar, não. Eles não vieram, os modelos lá que a escola comprou, não tinha disquete, não. Era previsto para ter, mas sei lá, a gente não tinha disquete lá, não tinha o que fazer com isso, não. Então a gente tinha que também digitar. Então no meio da aula lá eu digitava o programa, os alunos digitavam também, e a gente ia fazendo os testes e colocando a coisa para funcionar. Ainda assim, em 1983 eu já mexia no cubo mágico, né? Eu ganhei o cubo mágico em 81 e fiquei me virando lá. Eu prometo, inclusive, que um dia eu vou contar a história só do cubo mágico aqui, já é a segunda vez que eu prometo isso, né? Mas em 83, alguém me falou, eu li em alguma revista, Scientific America, sei lá, qualquer coisa, que existia um cubo que tinha mais pedacinhos do que o que eu mexia. Esse que eu mexia, que a gente chamava de 3x3, são 9 adesivos em cada face. Então existia, segundo a revista, com 4x4, com 5x5, que de fato existe, eu até depois de muitos anos comprei, eu tenho ainda, né? Mas aí então o que é que eu fiz? Falei, eu tenho um computador aqui, eu vou criar um emulador, um simulador do cubo mágico. E assim eu fiz. Mas olha só, foi lá no CP200, então como é que ele era? Ó, número, né? Só tinha número, não tinha nada além do número. Então eu tinha que fazer uma abstração danada aí, ó. Cada face é uma cor no cubo mágico, então aqui eu estou representando que os números 1 são os vermelhos, os números 2, os azuis, os números 3, os amarelos. Aí aqui é como se eu estivesse olhando o cubo numa posição invertida, né? Então, aqui seria a parte de baixo, que tá, o que está oposto ao 2 ia aparecer ali como 5, o que está oposto ao 3 ia aparecer como 6, o que está oposto ao 1 ia aparecer como 4, né? Então, só número. E aí eu indicava os movimentos, né? Então, por exemplo, se eu quisesse girar assim, ó, à esquerda, eu dizia 1, 2, 1. Então, ele girava da face 1 para a face 2 na posição 1. Se eu quisesse digitar mais lá para o meio, eu digitava 1, 2, 2. 1, 2, 3. E assim ia mexendo no cubo. E é coisa de nerd, né? Mas era bem divertido, funcionava, né? Eu pude mexer, não era muito prático, mas eu pude mexer num cubo de 4x4 antes de ter um cubo de 4x4 na mão. Nessa época também eu não sabia, mas em 1983, mais precisamente no dia 27 de setembro de 83, o Richard Stallman, novinho, essa foto não sei se é de 83, mas o Richard Stallman novinho criava o projeto GNU, né? Que era o de construir um sistema operacional completo usando exclusivamente software livre, coisa que você que acompanha aqui o curso está cansado de saber, né? Em 1984 eu ganhei um computador novo, que era o TK2000. Esse já era sensacional comparado com aquele, porque além dele ter um teclado, o teclado do computador ser mais ergonômico e poder digitar, tipo os teclados mecânicos que a turma fala, ele era colorido. Então se a gente ligasse ele numa televisão colorida, ele ficava colorido. Não tinha esse negócio de monitor, pelo menos eu não tinha ainda. Então era uma televisão colorida, eu também vou mostrar uma foto dela aqui para você ver. Mas da mesma forma, Basic, Resident e o mesmo negócio. E eu me lembro, não sei se foi num aniversário ou num Natal, eu me lembro disso, que meu pai me deu um pedaço de papel de presente, dizendo assim, vale um gravador cassete, marca tal, tal, tal. Por quê? Porque nessa época a gente conseguia gravar os programas agora, então salvar o programa, a gente usava uma fita cassete. Então a gente ligava o gravador com um fiozinho, P2, P2, ou P1, P1, né? E ligava lá no computador, dava lá um comandinho no computador, sei lá, save, não me lembro. Antes, a gente botava para gravar, dava pausa no gravador. Aí a gente pegava, soltava a pausa e falava assim, programa, joguinho tal, versão 1, tentativa 1, e apertava Enter no computador, a gente ouvia uns barulhos, tipo os que a galera um pouco menos nova já ouviu dos modem, aqueles...
né? E esse som todo maluco, representando as informações digitais, eram gravados na fita cassete. Então acabou de gravar, aí voltava o cursor, você esperava um pouquinho, apertava a pausa, respirava fundo, digitava de novo o comando de gravar, apertava a pausa de novo e falava: programa tal, joguinho tal, versão 1, tentativa 2. E apertava o Enter. Porque, meu amigo, esse negócio de salvar e ter certeza que está salvo, não era assim não. Você tinha que gravar várias vezes. Porque depois, para recuperar isso, pegava a fita, voltava o conteúdo da fita, dava lá um comandinho no computador de carregar o programa, load, qualquer coisa, apertava Enter, dava play na fita e torcia, rezava para que o programa chegasse no computador. Às vezes, não chegava, né? E quando não chegava? Quando não chegava, você ia ter que digitar de novo. Então, não dava para confiar só no computador. Você tinha realmente que escrever num pedaço de papel para não correr o risco de perder todo o trabalho do desenvolvimento do joguinho, né? Nas revistas como essa Nova Eletrônica, aqui já em 84, vinha lá uma porção de programas, joguinhos, simples, é claro, mas tinha lá umas 200, 300, às vezes 400 linhas que vinham impressas na revista. Então, mesmo que a pessoa não soubesse criar um programa, ela ia lá e digitando. É claro que ia cometer erros de sintaxe e tal e coisa, mas uma hora ela acabava consertando cada linha e conseguia fazer rodar o programa. Aí na propaganda mostra, inclusive, uma impressora, quer dizer, já existia impressora, mas eu não tinha, não. Em 1984, um amigo meu do Rio de Janeiro, o Ronaldo, ganhou lá um CP400, né? E ele queria muito aprender Basic, então eu dei para ele o meu primeiro curso de programação, que foi o curso de Basic, porque lá no Colégio Objetivo não contava muito, sabe? Não dá nem para dizer que era um curso, porque os alunos não estavam nem aí para nada, né? Aliás, tem muito aluno que também não está nem aí para nada. Não, é claro, os alunos aqui do Curtiove do blog, do curso, do GNU, são completamente diferentes, mas nesse tempo aí tinha um monte de alunos interessados. Mas o que tinha de diferente nesse curso? Ele perguntou para mim: você me ensinaria a programar em Basic? Eu falei: claro que eu ensino e tudo. Aí ele falou: mas sabe o que acontece? Eu tenho uma ideia, cara. Se você simplesmente me ensinar, eu vou acabar esquecendo, não vai ser legal. Será que a gente não podia fazer diferente? Ó, eu tô jogando aqui na rua e tudo, tem umas casas de jogos aí, que tem umas maquininhas que tem videopoker, né? E aí a gente podia fazer isso, né, cara? Você podia escrever um programa de videopoker, e aí eu teria sempre o programa aqui. E aí, para eu aprender o Basic, eu ia lá olhando o que você fez no programa e eu ia aprender. Aí eu falei: beleza, vamos lá. Não tinha muito tempo, que eu passeava no Rio de Janeiro de vez em quando. Mas encarei o desafio, né? Então, eu escrevi o programa, tive que entender como é que funcionava o videopoker e tal. E aí é uma das coisas que é mais maravilhosas, e quem programa tem essa noção, talvez, que é uma espécie de semideus, né? Por quê? O jogo de pôquer é um jogo feito com 5 cartas, né? Então, num baralho de 52, você pega 5 cartas e quem sabe as regras do jogo de pôquer, né? Para saber se naquele jogo não tem nada, se tem um par, 2 pares, uma trinca, uma sequência e etc., bate o olho e sabe dizer. Mas criar um programa para fazer isso é completamente diferente, né? Tem uma lógica específica, que não é a lógica que é natural do ser humano, mas uma lógica que é computacional. Mas veja que interessante que é programar, porque quando eu fiz o programa, então eu criei uma rotina, eu criei um algoritmo para ser capaz de identificar em 5 cartas que jogo teria. Então, de uma certa maneira, quer dizer, o computador ele não sabe fazer nada. A linguagem de programação serve para você descrever uma forma de resolver alguma coisa. E eu, então, descrevi com a linguagem de programação Basic como é que identificava, entre outras coisas, né? Mas como é que identificava o jogo de pôquer, nas 5 cartas que jogo tinha. Então, repara que a sensação é que eu transferi alguma coisa que está na minha cabeça para uma máquina. Porque se eu te ensinar as regras do pôquer, eu não transfiro da minha cabeça para a sua cabeça, né? Eu ensino, quer dizer, eu te explico, mas eu preciso da sua inteligência
para conseguir entender aquilo que eu estou falando. O computador não tem inteligência. Então, através da linguagem de programação, a gente transfere a nossa inteligência, de certa maneira, né? A gente transfere a nossa maneira de resolver um problema. Nesse caso, de resolver, saber que jogo tem em 5 cartas de pôquer. Com a diferença que eu podia deixar esse algoritmo rodando ad eterno, né, a vida toda, ele não se cansa, ele não erra nunca. O meu algoritmo pode errar, mas ele não erra nunca, ele faz sempre perfeito, né? Coisa que um ser humano, depois de algumas horas, olhando 5 cartas, olhando 5 cartas, olhando 5 cartas, ia cansar, ia acabar errando, não vendo uma carta, né? Então é muito legal, e eu acho que foi aí a primeira vez que eu tive essa sensação, a sensação de transferir para uma máquina executar aquilo que saiu da minha cabeça, né? O bacana também desse CP400, que era, bem verdade, até pelo número você vê, uma evolução do CP300 que eu tive, mas ele também era colorido, então dava para fazer as cartinhas. O programinha de videopoker ficou bem legal, viu? Inclusive ele brincou com muita gente lá, usava com o pessoal do prédio onde ele morava e tudo mais, foi bem legal. E aprendeu Basic, o que é mais bacana ainda, né? Depois daquele CP200 que eu tinha, do TK2000, eu ganhei um Exato. O Exato era da CCE, né? Olha só, já também tem um teclado bacana, tem um local para suportar, colocar um monitor. Eu também usava na televisão durante um período, né? Ele era um clone do Apple IIe. Então, olha, o Creteu já usou Apple, hein? Ele era um clone do Apple IIe. Também da mesma forma, também com Basic Resident. Esse computador tinha 64K de RAM. Era uma delícia, cara. Dava para fazer tanta coisa com 64K de RAM que você não faz ideia. E aí vê, cada vez que eu pegava um computador novo, eu traduzia aquele programa do Cubo Mágico, porque às vezes tinha algumas diferenças entre um Basic e outro, a gente tinha que fazer algumas traduções. Então, usava o computador assim, 1985. Num dado momento, eu peguei essa televisão, ganhei essa televisão aí, era uma televisão igualzinha a essa, acho que é sempre Toshiba, acho que era de 10 polegadas, que era colorida, né? Então eu ligava o computador na televisão colorida, via as coisas coloridas e tal. Televisão é televisão, né? Cabo de antena de 300 ohms, era uma tristeza. Mas é uma delícia isso, cara. E uma das coisas bacanas era um certo joguinho. Eu, por exemplo, jogava desse daí, chamado Karateka. Então a gente está em 1985, esse jogo era viciante, era uma delícia. Ele parece um Street Fighter aí moderno e tudo, mas ele é super bacana, inclusive o autor dele escreveu livros contando sobre isso. É muito da hora esse jogo, né? E eu jogava, mas eu já começava a fazer uma coisa que era tentar mexer em coisas do programa por debaixo do pano, como mexer em recordes, como mudar a característica do personagem, como mudar os fundos, e ó, sem código-fonte, então olhando lá o programa, até porque esse programa me parece que foi feito em Assembler mesmo, né? Então não era compilado, nada disso, o cara escrevia lá o programa e a gente ia ter que sair fuçando, e era muito divertido, tanto divertido quanto jogar, era divertido fazer essas traquitanas. Aí as coisas começaram a melhorar. Começaram a melhorar lá em 85, porque primeiro já tinha disquete, ó, o disquete não é igual esse disquete, os últimos disquete já é um negócio antigo, né? Mas para quem viu o disquete deve ter visto esse tipo de disquete aqui, que são os disquetes de 3,5 polegadas, e os mais recentes cabiam 1,44 mega, mas a gente usava uns disquetes que eram de 5,5 polegadas, né? Não, 5,1/4, 3,5 polegadas, 5,1/4 de polegada, mais fininho, flexível, também não é durinho como esses disquetes que foram os últimos disquetes, né? Inclusive dá para ver aqui, ó, duas coisas interessantes, ó. O disco mesmo tá aqui, ó, a gente via que tinha que tomar cuidado danado para não sujar isso, porque se sujasse parava de ler. E uma outra coisa também sensacional era esse negocinho aqui, ó. Tá vendo que tem um dentinho aqui? É porque o disco tinha 2 lados, mas nessa época a gente podia comprar disco que era assim, Double Density, ó, e tinha Double Side, Double Density, os 2 lados com dupla densidade, né? Olha que louco. Mas quando você comprava esse mais barato, que era Single Side, né, um lado só,
era tipo a garantia do fabricante, garantia um lado só, mas os dois lados funcionavam. Então, quem era dessa época lembra de uma pecinha que parece um furador de papel de hoje em dia, não, que também isso é antigo pra caramba, mas um furador de papel que era para você fazer um dentinho desse do outro lado. Por quê? Porque quando esse dentinho está fechado, o driver não grava. Então, do outro lado, não gravava porque vinha fechado. Então, a gente tinha, todo mundo que mexia com isso tinha. Essa maquininha fazia um cortezinho, então a gente conseguia, na gambiarra, gravar dos dois lados. Quando você não queria que fosse gravado, aí vinha também, quando você comprava um disquete, uma etiquetinha para você colocar lá e fechar, né? Então, o driver não gravava. Então, já era um alento, porque já dava para gravar alguma coisa. Não era muito, né? 256K, se não me falha a memória. Mas aí já começaram as primeiras conexões. Eu morava em São Paulo, e em São Paulo começou a ter um serviço chamado videotexto. Então, era um equipamento, tipo o que é um modem hoje de televisão a cabo, né? Que você conseguia pegar um telefone desse, e esse telefone é muito parecido com o que eu tinha mesmo, que era vermelhão e de disco, né? Então, você tirava do gancho, discava lá 148, que era o serviço do videotexto, da Telesp, a companhia pública de televisão em São Paulo, né? E quando começava aquele barulho, aquela troca de informações parecida com fax, você apertava Enter lá no... e ele comunicava. E quando ele comunicava numa taxa de 300 bps, não é kbps, é 300 bits por segundo, o que é uma piada. Eu costumo brincar muitas vezes, inclusive em churrasco, etc., em reunião de nerd, qual foi a menor velocidade com a qual você se conectou. A minha foi essa, 300 bps. E o videotexto era um negócio interessante. E era mais ou menos uma cara dessa daí, porque você sabe, os caracteres eram tudo grandões, a tela era pequenininha. Mas já tinha uma porção de coisa, cara. Tinha lá ofertas de veículos, tipo classificados, tinha horóscopo, como fazer mapa astral, consultar coisas. Já dava para usar banco, inclusive. Dava para consultar saldo em banco, e se você olhar aí com mais atenção, dava até para pegar umas imagens aí, daquele tipo, né? Se você olhar bem essa parte azul aí, você vai entender. E já tinha conversa, quer dizer, já dava para conversar com outras pessoas, deixar mensagens. Isso aqui a gente poderia dizer que são os primórdios da comunicação entre as pessoas usando computadores, né? De um chat, uma coisa e tal, mas que não tem comparação com o que é hoje, né? Em 85, eu já usava DOS, né? Então, eu pulei aqui, tá certo? Em 85, aí eu ganhei um outro computador, um PC, né? Que era da empresa que meu pai dava lá uns treinamentos de AutoCAD e tudo mais, e eu usava, já era um DOS, né? E era um DOS, não era DOS versão 3.0, não, eu errei, devia ser uma versão anterior. Mas eram 3 disquetes, cara. Eu punha um disquete, ligava o computador com um disquete, ele dava boot no sistema. Aí você colocava um segundo disquete para rodar o programa, porque não tinha HD ainda nesse computador. E aí depois que rodava o programa, você tirava o segundo disquete, colocava o terceiro disquete, que é onde você ia gravar ou ler os arquivos que você estivesse trabalhando. E nesse tempo aí já tinha também um plotter. O plotter era um troço muito interessante, ele usava umas canetinhas desse tipo aqui para o desenho sair num papel. Então, uma máquina que tinha 2 motorzinhos lá que saíam andando o negócio e escrevendo no papel que era desenhado, né? No AutoCAD tinha essa cara, né? Então, um programa muito parecido com qualquer programa de DOS das antigas, né? Embora seja um programa de desenho, ó, tinha essa cara lá, começar um novo desenho, abrir um desenho existente e tal e coisa, e quando você ia, tinha uma tela como essa. Ó. A tela é nessa qualidade mesmo. Primeiro que é só preto, a tela preta e em verde, né? Tinha uns laranja também, porque tinha uns monitor de fósforo verde, que eram mais comum, mas tinha uns outros que eram alaranjados também. Mas essa era a ideia de fazer o desenho. E aí vinha lá uns exemplos, como essa aqui, que eu acho que é da Space Shuttle, sei lá o quê, né? Aquele ônibus espacial americano e tal e coisa, né? Então era isso aí.
mexia no mouse ou na mesa digitalizadora, que já existia nesse tempo, um troço enorme lá e tal, mas enfim, e faziam aí os desenhos, criando linhas e tal, um negócio bastante rudimentar, mas que já se fazia, já se produzia desenho desse jeito. Só em 86 eu fui ter um HD, e esse HD veio num PC XT, hein? Não é nem 386, não, antes disso, é o XT, Extended Technology, olha que legal. E o HD era um tijolão enorme, um bagulho desse tamanho assim, cara, e tinha 10 mega, nossa senhora. Mas o fato de ter 10 mega não é nada, cara, além de ter 10 mega, a gente tinha uma sensação de que, nossa, quando é que eu vou usar tudo isso, né? 10 mega, coisa de velho. Em 86 eu já usava uma ferramenta que era o DBase 2, um software, um sistema gerenciador de banco de dados, SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. E fazia esse programa, o DBase tinha uma linguagem própria para se desenvolver programas, né? Isso evoluiu depois para o Clipper, mas eu não mexi muito com o Clipper, não. Eu ficava só no DBase, não era compilado isso, o Clipper veio como uma forma de obscurecer o código, né? Porque compilava e aí tinha outros recursos também e era mais performático, mas sempre nessa tela preta aí, o DBase 2. O DBase 2 também tem uma curiosidade, ele veio de um outro software, mas quando ele foi lançado, não teve o DBase 1 e depois o DBase 2. A primeira versão de DBase com esse nome, quando foi lançada, já chamou DBase 2, né? Aí deu essa sensação, nossa, já tenho 2, eu nem conheci o 1 ainda, né? Essa tela aqui, por exemplo, é do Word, do Microsoft Word. Então, um editor de texto nesse tempo não era o que hoje se chama what you see is what you get, né? O WYSIWYG. Não, era um editor de texto, era assim, cara. Era só texto mesmo. E aí precisava colocar lá uns caracteres especiais, eu não lembro quais são. Eu me lembro do WordStar, que era Ctrl+KB, se não me engano, que era para fazer bold e essas coisas todas, mas aí ficava lá um símbolozinho indicando que ali era bold, né? Como é uma linguagem de marcação, como HTML, MD e tantas outras de hoje em dia, mas era isso que se tinha como editor de textos para fazer documentos e tudo, né? Eu, em 1988, me formei em 1988, eu estava perto de me formar, e eu arrumei um estágio, né? E no lugar que eu arrumei um estágio tinha um PC AT. Olha que da hora. Esse seria o 186, porque o processador dos outros PCs é o 8086. Então esse é o 80186, era o PC AT, Advanced Technology, né? Foi do AT depois que veio o 286, tinha lá nessa empresa também que eu estagiei, e esse era um computador, não sei se é exatamente esse, mas era muito parecido com esse, que era um computador chamado de portátil, né? Esse troço pesava uns 20 quilos, é tipo um gabinete que a gente teve depois, mas ele era portátil, uma telinha minúscula lá, acho que 10 polegadas, 8, sei lá, e o teclado se encaixava, e era o que era chamado de computador portátil, notebook, essas coisas vieram bem depois, né? Em 89, eu participei lá, por conta dessa empresa, de um treinamento para aprender a mexer num software de CAD, concorrente do AutoCAD, chamado MicroStation. E aí foi o primeiro contato que eu tive com uma máquina que usava uma espécie de Unix. Era um tipo de Unix lá, a máquina tinha um processador RISC, que era chamada Intergraph. Nossa, isso era assim... Era 32 bits, enquanto os PCs eram 16 bits, era 32 bits, era um avião essa máquina. Eu adorei lá fazer o treinamento e tal, depois dei curso disso e tudo mais, né? Inclusive em 1990 eu fui morar em Recife, trabalhando por uma empresa como vendedor e tudo, e logo que eu cheguei em Recife trabalhando por essa empresa, eu trabalhei um pouquinho de tempo nessa empresa, mas logo eu achei uma revenda de AutoCAD, então uma empresa que revendia AutoCAD, treinamento, tudo para poder trabalhar com o CAD. Lá na Universidade Federal de Pernambuco eu também dei um curso uma vez, pago pelo governo alemão, dessa vez de MicroStation, né? E quando eu estava lá em Recife, foi lá em Recife que eu tive o meu primeiro acesso de internet. Uma coisa extremamente limitada, que foi baixar um arquivo via FTP. Um arquivo com uma imagem lá da NASA. Devia ser um arquivo de 200K que demorava,
sei lá quantas horas para poder baixar. Né? Por quê? Porque nas universidades públicas já tinham, de maneira ainda muito restrita, mas já tinha possibilidade de ter acesso à conectividade de internet. Em 91 eu vim para São Paulo passar uma temporada e acabei comprando um PC 386. Fabuloso esse cara. Me lembro até hoje, custou $1.800 o PC e ele era um tal de DX25. Esse DX aí eram os processadores que tinham um recurso chamado coprocessador aritmético, porque o AutoCAD precisava disso. E esse computador era fabuloso, cara. Ele tinha 8 mega de RAM. 8 mega, era sensacional, era um avião. Nossa, que delícia, né? E ele foi lá para Recife, nesse tempo aí, já em 92, aqui eu estou mostrando uma tela de como é que instala o DOS, né? Essa daí é da versão 5 do DOS, mas na época da versão 3 era a mesma coisa. Então você punha lá, eram 3 disquetinhos. Você punha um disquete para instalar no HD o DOS. E aí vinha uma telinha como essa aí. E tá aqui uma listagem, né, que a turma inclusive fala, isso aí é o DOS. Não, essa tela aqui não é do sistema operacional, essa tela é do Command Com, que é um interpretador de comandos. Então, quando eu mexo hoje num terminal, para mim isso não é nenhum segredo, porque todos os computadores que eu usei até então, eu usava com um terminal, né? Nesse tempo, estamos aqui com a instalação do Windows. Então, depois que a gente instalava o DOS, aí a gente pegava outros tantos de disquete, que eu não lembro quantos, e ia fazendo a instalação do Windows. O Windows não era o sistema operacional, ele era só um ambiente gráfico, isso era separado, né? Então, depois da máquina bootada, você digitava lá Win para carregar o Windows. Então, o sistema operacional que estava rodando era o DOS. O Windows 3.1 nessa época era o ambiente gráfico, e era essa cara do ambiente gráfico do Windows, era o tal do Program Manager, o gerenciador de programas, né? Onde tinha lá um íconezinho para cada um de programas. Dá para ver aí que tem o MS-DOS Prompt, que era para ter de novo um interpretador de comandos, ou tem aí um Write, que era um editor de texto simples, e tem aquele amarelinho lá no canto superior esquerdo, isso aqui, que era o File Manager, o gerenciador de arquivos, né? O que lá para frente virou Windows Explorer, né? Para um gerenciador de arquivos como outro qualquer, né? Aí em 1993 eu já tinha um 486 DX266. Sem eu saber, era também o ano em que se criava o Debian, né? Então essa pessoa que é o Ian Murdoch, no dia 16 de 8 de 1993, escreve um e-mail super famoso que tem aí para você baixar pela internet, onde ele dizia estar construindo um sistema operacional baseado no GNU, usando o kernel Linux. Eu não sabia de nada disso a essa época, né? Também em 93 saía um navegador de web, né? Já existia o conceito do hipertexto, né? A linguagem de marcação de texto, que já tinha sido criada pelo Tim Berners-Lee, que é conhecido até hoje, né? Foi ele quem criou a ideia do hipertexto, a ideia do HTML e tal e coisa, né? E tinha o primeiro editor, o primeiro navegador de web, digamos assim, o primeiro renderizador de HTML foi o Mosaic. Eu nunca usei o Mosaic, não. Por quê? Porque não chegou para mim, né? Quando eu comecei a mexer com isso, aqui no Brasil demorou mais tempo para chegar, já tinha coisa melhor. Em 94 eu já tinha lá um Pentium, né? E eu usava um troço que é chamado de BBS, Bulletin Board System. O que é isso? Era uma forma de conexão também, então a gente pegava lá no nosso computador, só que nessa ocasião não precisava tirar o telefone do gancho, não. Eles eram um pouco mais espertinhos, você ligava com um cabo de telefone lá no computador, já tinha um modem, né? E discava automaticamente lá pelo programa e conectava no BBS, onde a gente tinha uma tela parecida com essa e que tinha lá uma forma de enviar mensagens, uma forma de baixar arquivos com imagens, com programas e coisas desse tipo, mas tudo muito localizado, né? E você não ficava conectado nisso o tempo inteiro, você conectava e usava o negócio. E, inclusive, nessa época, era comum que as companhias telefônicas, depois da meia-noite, você podia fazer uma ligação que durasse 4, 5, 6 horas e você só pagava como se tivesse feito uma única ligação do horário comercial, né? Então, depois da meia-noite, a gente saía discando aí para poder ficar
mais tempo, né? Lá pelo final, acho que de 94, surgiu um negócio nesse BBS Mandic. Aliás, quando eu fiz o cadastro no Mandic BBS, é óbvio que o nome Paulo já existia, né? Foi aí que eu parei um momento para pensar que nome que eu ia usar, e foi aí então que eu comecei a usar o nome Creteu. Então, Creteu eu já uso desde 1994, a princípio só no Mandic BBS, né? Não me apresentava assim, só foi acontecer bem depois, né? Mas lá então no final de 94 surgiu a tal da Conferência 300. A Conferência 300 era um espaço dentro do BBS que você conseguia mandar uma mensagem que ela ia se converter num e-mail. Então dava para mandar uma mensagem e isso ir parar na Europa, né? Ou nos Estados Unidos, na Austrália, onde quer que fosse do mundo. E era muito bacana, porque você mandava o e-mail, mas não ia na hora, né? O Mandic BBS fazia uma conexão lá por conta deles, 2 vezes por dia, para sincronizar, ou seja, para enviar todos os e-mails que tinham sido enviados como mensagens da Conferência 300 e buscar tudo aquilo que tinha chegado. Então, se eu mandasse um e-mail de tarde, né, quando fosse 8 da noite, esse e-mail ia ser sincronizado com alguém lá dos Estados Unidos e tudo mais. Se a pessoa respondesse na mesma hora, né, o Mandic BBS às 8 da manhã sincronizava de novo. Então, se você mandasse um e-mail hoje às 4 da tarde e a pessoa respondesse instantaneamente, eu ia receber uma resposta lá pelas 8h30, 9 horas da manhã do outro dia. Que é um tempo absurdo nos dias de hoje, óbvio, né? Mas na época já era muito interessante, porque uma carta demoraria mais de uma semana para ir e voltar. E isso era muito legal. E no Mandic BBS tinham chats, conversas, e depois essas pessoas, inclusive, faziam encontros presenciais para conhecer umas às outras e tal. Em 95, ainda no Mandic BBS, surgiu um conceito que era o tal de... A gente usava lá na Conferência 300, dava lá um comando, não me lembro qual era, mais, se não me engano. Ao mesmo tempo, no Windows, que eu já estava usando lá o 3.1, a gente chamava esse programa que era o WinSox e se estabelecia uma conexão. E aí sim, uma conexão de internet. E eu já tinha aí, então, o navegador Netscape, né, que, aliás, esse ano eu passei a usar de novo uma versão que veio do Netscape, que é o Firefox, né? O Firefox é descendente do Netscape. Esse era um navegador super supimpa, aí, super da hora na época, antes de ter o Internet Explorer da Microsoft e tal. A gente usava o Netscape, que era sensacional, e você vê que de uma forma ou de outra ele persiste até hoje com o Firefox. Veio então o Windows 95 e foi aí só no Windows 95 que veio a ideia do menu iniciar, né? Mudou um pouco ou completamente o paradigma e veio aí o menu iniciar. Fundamentalmente era a mesma coisa, né? Tinha lá os íconezinhos separados por áreas diferentes, muito parecido com o que era o Program Manager, mas já tinha o menu iniciar e tal, essas janelinhas. Na verdade não mudou muito até hoje, né? Se você pensar bem, é mais ou menos a mesma coisa que tem, né? Inclusive pega vírus do mesmo jeito, trava do mesmo jeito e tudo mais. No 95 ainda não era um sistema operacional. Por debaixo dos panos, sem que a pessoa percebesse, estava lá rodando uma versão de DOS, que acho que, se não me engano, era o DOS 7, que eles chamavam, né? Então, estava rodando lá um DOS, mas aí quando você ligava a máquina, ele já rodava automaticamente o ambiente gráfico e a percepção do usuário é que o sistema operacional era gráfico, né? Aí em 97, quer dizer, fiquei um tempão mexendo nisso, em 97 foi o meu primeiro contato com algum tipo de GNU Linux. Eu fui, acho que num evento ou coisa parecida, já estava me interessando isso, e descobri esse cara que era, e aqui eu estou mostrando uma tela do Windows, né? Por quê? Porque para usar esse tal de Coyote Linux, a gente rodava um programa no Windows, e no Windows a gente fazia as configurações que a gente queria, qual era o usuário do nosso provedor de internet, qual era a senha, qual era o tipo de IP que a gente tinha, de DNS que a gente ia usar, qual era a interface gráfica que a interface de rede que a gente ia usar, né? E então eu tinha um computador lá, acho que um 486 mais velho, que eu não usava aí para o Windows 95, e com esse programa de Windows a gente fazia tudo isso e dava um Enter e criava um disquete. Então, essa distribuição, que servia só para compartilhar conexão de internet, discada, a época ainda era discada, né? Mas rodava num único disquete. Então, a gente usava o Windows para criar esse disquete, gravava o disquete,
colocava o disquete lá no computador velhão que a gente tivesse, e quando rodava tinha essa tela preta aí, né? Com o tempo a gente nem usava monitor, acessava por Telnet, né? Então essa é a tela do Coyote Linux, que servia como firewall, né? E servia para compartilhar a internet. Quer dizer, eu, como tinha mais de um computador, eu já compartilhava a internet, ainda que fosse uma internet discada, né? Em 99 eu já estava usando o Windows 98 há algum tempo, que também não mudou muita coisa, e inclusive esse foi o meu último Windows, né? A última versão de Windows que rodou numa máquina minha foi a versão 98. Então, em 1999 eu rodava lá o 98. Mas foi aí também que eu comecei a me interessar mais profundamente, porque eu não gostava do Windows, nunca gostei do Windows, né? Tecnicamente eu não sabia ainda o que era software livre, nada disso. Mas eu fui me interessar. E aí tem uma história muito interessante, que é da banca de revista. Um colega meu falou, olha, cara, tem aí um outro sistema operacional. A época, inclusive, chamou de Linux, né? Porque o pessoal não sabia muito bem das coisas. Aliás, tem gente até hoje que não sabe que o nome do sistema operacional é GNU, mas eu também não sabia nessa época, né? E eu então fui procurar. E ele me falou, olha, saiu aí numa revista esse tal de Guarani aí, da Conectiva. É um Linux aí, é um outro sistema operacional. E aí, num sábado de manhã, eu fui procurar, peguei o carro e fui procurar. E eu fui de banca em banca, cara, porque ele me avisou, mas já devia fazer um mês ou dois, sei lá, que tinha saído isso na banca de revista. Eu chegava na banca de revista e falava, olha, eu quero aí ver um que saiu, um tal de Conectiva aí, será que você não tem? Não, cara, não tenho, já foi recolhida essa revista. E eu ia em outra banca, já foi recolhida, em outra banca, já foi recolhida. E assim eu fiquei horas andando ali pelas bancas, tudo que é banca. Mas eu não tinha jeito, cara. Eu cismei, eu queria aprender esse troço. Então o que que eu fiz? Fui num orelhão. Aí nessa época tinha esse negócio chamado orelhão, que é um telefone, né? Muito bem. Peguei lá, disquei 102, que era o código que a gente digitava para fazer uma consulta para saber o telefone de alguma empresa, de alguma coisa, e eu perguntei, escuta, qual é o telefone da empresa chamada Conectiva, né? Aí eles me disseram lá qual era o telefone, eu telefonei para lá, e aí perguntei o endereço e tal, mas veja que curioso, né? Eu fui até lá. E para não dizer que não tinha ninguém, tinha lá uma pessoa que estava lá, acho que tinha ido resolver algum probleminha, mas estava fechada a Conectiva nesse dia, né? E tinha lá uma moça, ou um rapaz, sei lá, fazendo lá a faxina, né? E eu toquei a campainha. Toquei a campainha, a pessoa veio lá, olhou e tal, mas novinho, não tenho cara de quem está pretendendo assaltar a Conectiva, né? Tenho cara de nerd, sempre tive, né? E aí o cara veio me atender, falei, olha, cara, aí contei a história para ele da banca de revista, que eu não conseguia encontrar de jeito nenhum, e aí ele me explicou, olha, a gente está fechado e tudo, mas ele ficou condolido com a minha história, né? E falou, não, eu posso vender para você, porque era vendido, né? Você comprava, vinha lá o CD de instalação e um manual, né? Que o manual era como se fosse um livro sobre GNU Linux, né? E eu comprei, paguei 60 dinheiros da época, né? Então, isso já era meio-dia, 1h da tarde, aí eu fui e passei o resto do final de semana a debulhar esse diabo de livro, que ensinava que era partição, coisa que eu não sabia, e para poder instalar, né? E eu instalei no computador velho, mas não rolou, cara. No 486 DX2 não rolava, esse cara tinha pouca memória RAM, mas era essa cara aí. Esse aí é um ambiente, um Window Manager, né? Que inclusive foi criado por um brasileiro, que é o Window Maker, né? E tem essas caras aí e tal, mas era muito lento e eu acabei que eu não ficava usando muito, não. Em 2000 eu já tinha um PC que era um Athlon e comecei a fazer desenvolvimento web, né? Eu já fazia um pouco lá mas em 2000 que isso ficou forte, eu programava em Perl para poder fazer envio de e-mails dos sites e tal, para fazer uma coisa ou outra, e chegou em São Paulo uma conectividade que chamava ADSL, né, o tipo de conexão que vinha pelo telefone, mas não era uma conexão de escada, que é o chamado Speed, né? Na época não sei se já era telefônica, mas eu acho que era. Chamava Speed. Então aí eu tinha conexão 24 horas por dia. Então o meu Coyote lá nunca funcionou tanto, porque aí ele é que fazia a conexão e eu tinha lá no computador. Nossa, isso foi uma mudança absurda, cara, porque você passa a ter
conectividade o dia inteiro. Então, o dia inteiro você pode consultar alguma coisa e tal, já sabendo quanto você vai gastar, né? Porque fazer ligação durante o dia era muito caro. Nessa época também foi que eu comecei a me interessar por notebook. Depois de aprender um pouco de Perl, eu fui trabalhar numa empresa para participar de um projeto que precisava de um programador em Perl. E lá eles davam para quem trabalhasse um notebook. Então eu comecei a mexer num notebook. E eu já quis ir para as cabeças, cara. O notebook tinha o Windows, mas eu falei, não, eu vou usar GNU. Quer dizer, na época eu não sabia ainda que era GNU. Eu vou usar Linux e tal, papapá. E apareceu o Red Hat, tinha o Red Hat. Nessa época não tinha ainda essa noção de Enterprise, né? Então tinha lá um CD e tal. E eu instalei, tinha mais ou menos essa cara. Isso aqui já é uma versão muito antiga, não sei qual, 1 ponto alguma coisa, do GNOME, que usava GTK1 e tal e coisa, e eu saí usando lá o Red Hat e tal, pá. Mas tive um problema, cara. Esse era o problema. A placa de rede PCM-CIA. Mas que esse trem funcionava? E compila kernel, e isso e aquilo, para poder fazer funcionar a rede, porque lá no escritório onde eu ia trabalhar, rede cabeada, hein? No escritório onde ia trabalhar, eu precisava ligar o computador na rede para poder acessar a internet, para poder acessar os servidores, as outras máquinas e tudo mais. Nesse tempo, os notebooks não tinham placa de rede, né? Hoje também não tem mais, né? Só tem Wi-Fi, mas em boa parte dos modelos. Então a gente tinha que colocar esse troço aí, isso encaixava lá dentro do computador, era a placa PCM-CIA. E eu fiquei testando muito isso e não teve jeito. Mas tinha um professor chamado Sidney, né, que eu vou contar um pouquinho da história, mas ele vendo lá todo aquele meu sofrimento lá também, talvez ele imaginasse que posteriormente eu poderia ser um entusiasta do software livre, né, ele falou, vou resolver o seu problema. Aí ele pegou uma outra placa PCM-CIA que ele tinha e falou, ó, toma essa aqui, me dá essa sua aqui, e toma essa outra aqui. Trocou a placa PCM-CIA, porque essa outra que ele tinha funcionava, e eu então consegui colocar o Red Hat para funcionar na rede. Depois eu me interessei, fui navegando por outras distribuições, usei um pouco uma que chamava Mandrake, que mais para frente ela se une à Connective e faz o Mandriva, né? Mas eu mexi e tal, a interface gráfica era até bem razoávelzinha, mas ainda não tinha encontrado, né? E em 2001, trabalhando nessa empresa, um colega lá da empresa, chamado Fogolin, ele falou, cara, por que você não usa o Debian, né? Ele, sei lá, conhecia o Debian de algum lugar e me orientou nesse sentido aí, e eu passei a usar o Debian. E quem me ajudou muito foi um outro colega de trabalho, que é o Papito, me ensinando uma porção de coisas, de rede, de sistema operacional. Foram os meus, digamos assim, primeiros professores nessa linha, né? Eu dava aula numa escola e esse Sidney também dava aula nessa escola. E aí eu ia ficar um mês sem dar aula, porque não tinha aluno para eu dar aula, porque era uma escola que os cursos eram por módulos, e eu perguntei para o coordenador, escuta, será que eu posso assistir alguma aula aí e tal? Ele falou, pode, você fala lá com o professor, se o professor topar, você pode assistir. Então eu fui ter uma aula de TCP/IP, justamente com o professor Sidney, né? Na aula ele não podia se aprofundar muito, porque os alunos não estavam muito interessados. Mas depois, no boteco, a gente tomando uma cerveja, batendo papo, foi onde eu aprendi um bocado de coisa sobre redes TCP/IP. Nessa época eu também tive uma sorte enorme, que foi participar de um evento onde estava lá o Rubens Queiroz. Então a primeira palestra que eu assisti sobre software livre foi com o Rubens Queiroz. E o Rubens Queiroz, além de tantos outros adjetivos, é super divertido e deixou muito claro a ideia do que é o software livre. E isso me cativou, né? Então nesse momento, além de eu encontrar um sistema que era tecnicamente, a meu ver, ainda hoje, muito melhor do que os outros que existiam. Além disso, era software livre. Aí eu entendi toda essa jogada, foi muito legal. E tinha um site que ainda existe até hoje, que é o Dicas L, onde tinha um monte de coisa, aprendi muita coisa lá, ajudava os outros também, já comecei a ajudar os outros também, mas passei a usar o Debian. E de lá para cá, só uso o Debian. Em 2001, tinha lá a versão Potato, mas eu usei um pouquinho, depois fui para Wood, e aí do Wood eu fui para o Sarge, enquanto o Sarge ainda era testing, né? Então eu usei antes do Sarge ser a versão stable ainda era o Wood, e eu já estava usando o Sarge, que era a versão testing. E
batalhando lá nos Dicas L's e do site lá do Rubens Queiroz e mandando ver, e um monte de revistas, né? Para aprender, a gente usava revista, não tinha tanta coisa em internet, tinha o Dicas L, mas o Dicas L era muito de tirar dúvidas. A PC Magazine tinha CD, então vinha CD com outras, você comprava a revista e ganhava um CD de uma outra distribuição, de alguns outros softwares, e também tinham artigos ensinando a fazer coisas, né? Era uma espécie de tutorial e tudo, então eu usava muito a PC Magazine e a revista do Linux, né? Inclusive separei aqui algumas capas, né? Então vinham CDs das distros e tal, dava para experimentar um monte de coisa. Mais para frente surgiu uma outra revista que era a Linux Magazine. Nenhuma das duas hoje existe mais, né? Mas tinha lá e aprendi muito, e depois escrevi tanto para uma quanto para outra algum artigo, algum tutorial e tal, né? Em 2001 eu estava lá usando o UD e o Sarge e estava rodando o KDE, né? Então aí foi um tempo que eu usei pequeno, porque o Gnome nessa época era triste de feio, né? Então nessa época eu usei o KDE, mas foi só nessa época, né? Depois eu não usei mais. Em 2001 aconteceu um fato que para mim é extraordinário. Por quê? Porque eu tinha lá o Dual Boot com o Windows 98 e com o meu Debian. No Windows eu tinha um arquivo lá que era o altexec.bat, né? Que é um script em shell que rodava toda vez que a máquina ligava, né? E eu tinha um equivalente a um comando como esse aqui, date maior log.txt, onde eu gravava um arquivo de texto chamado log.txt, que registrava todas as vezes que eu ligava a máquina. Em 2001 eu fui dar uma olhada nesse arquivo usando o Debian, né? E vi que a última vez que eu tinha bootado o Windows fazia 3 meses. E a penúltima vez, outros 3 meses. Ou seja, em 6 meses eu tinha ligado a máquina com o Windows 2 vezes. E eu lembrava que uma delas tinha sido apenas para poder exportar os e-mails do Outlook Express para poder importar no Thunderbird. Então aí aconteceu um fato que foi um fato que é marcante para mim e que deu um prazer imenso naquele momento de emocionar mesmo, que foi rodar esse comando aqui, mkfs.ext2, porque nem era ext3 ainda, /dev, /hda1, porque também não era SD ainda, né, que foi criar o sistema de arquivos, formatar a partição onde estava o Windows, né? Então foi aquela quebra de correntes, o Windows nunca mais, e aí a gente tem que agradecer, obviamente, ao Richard Stallman, que foi o precursor de tudo isso, que tornou isso possível. Aí, ainda em 2001, já lá com o Sarge, bonitinho, já dava para rodar um Gnome, acho que era uma versão 1.4, sei lá, já era um GTK com uma cara um pouquinho melhor, já dava conta, e eu passei a usar então o Sarge direto e tal, pá, com o Gnome e tudo mais, que tem uma cara, o paradigma ainda é o mesmo de hoje. Mas, velho, até 2002, para você conseguir fazer esses monitores aí, que eram os mais comuns, que eram Sync Master, não sei o que lá, da Samsung, precisava configurar o arquivo do Xorg, a gente tinha que saber frequência do monitor, aí tinha várias placas de vídeo, mas era complicado o módulo, era complicado mexer no monitor, não conseguia a resolução certa, tinha que mexer em frequência de monitor, nossa, era uma loucura, coisa que hoje a gente liga e sai funcionando na maioria dos casos, né? Nessa época era dureza, tinha que fazer na munheca. Em 2003, eu fiquei navegando de novo nas distros. Eu tinha mais de um computador e eu fiquei experimentando, né? E eu me lembro também de um fato que foi muito bacana, cara, com o Slackware. Porque nessa época, quem usasse o Slackware tinha que ser meio nerd para usar o Slackware, porque o Slackware não tinha a moleza, que já era uma moleza o Debian, na verdade, né? O Slackware não. O Slackware você tinha que... O instalador era mais complicado, tinha que compilar pacote, não tinha gestão de pacote. Hoje até tem, né? Mas não tinha gestão de pacote, não tinha essa moleza não, você que tinha que pegar o programa que você queria usar, baixar o TarZZ, compilar, ver as dependências, compilar, era brabo. Então, rodava, né, na galera que quem usasse Slackware era, nossa, era o todo poderoso, né? E aí aconteceu uma coisa que foi sensacional, que foi assim, eu acessando a internet, baixei a imagem ISO do Slackware, de um CD, não era DVD não, então era 400 mega por aí, né, que cabe num DVD, num CD, né, e aí veja, eu baixei pela internet a imagem,
usando o programa que acho que na época era o K3B, embora eu usasse o Gnome, o programa era o K3B, que existe até hoje. Eu gravei, né, eu queimei, como a gente chamava, esse CD e instalei lá num outro PC. E para mim isso foi um troço sensacional, quer dizer, fez um estralo assim, cara, eu estou baixando da internet, quer dizer, um troço assim que é intangível, né? Um sistema operacional completo, instalando na minha máquina do nada, né? Parece que a sensação é que era do nada. Isso foi um troço sensacional. E eu experimentei vários, experimentei o Gentoo, compilando e tudo, é dureza, mas aprende muito até hoje a instalar. Usei um pouquinho Arch Linux e tal, e aí tinha o mesmo Marcelo Morimoto que fez o Kurumin, ele antes tinha feito o Pulga. O Pulga era uma versão customizada do Slackware, bem limitada, né, para apenas servir de cliente de um servidor, que é uma ideia de um team client, né, por isso que ele chamava ele Pulga, né, porque suga a energia do outro computador, né. E também conheci o LTSP, que é um projeto que existe até hoje, de fazer justamente essa ideia de terminal semi-burro, né? E veja, a partir daí eu comecei a mudar de computador e já fazia o tal do transplante que eu ensino aqui no canal, em vários tutoriais tem isso aí. Eu saía transplantando, trocava de HD, transplantava o sistema, transplantava. Meu home daquela época, lá de 2001, ainda é o mesmo até hoje. Os programas eu acabei tendo que, por incompetência, fazer uma espécie de reinstalação, reinstalar jamais, porque foi quando eu passei da arquitetura de 32 bits para a arquitetura de 64 bits. Isso é uma coisa que me incomoda tanto que eu fiz mais recentemente uma instalação de 32 bits e consegui, só fazendo atualização e inclusão de pacotes, converter a instalação para 64 bits. Na época eu não sabia fazer isso, mas eu fiz depois, né? Então, a minha instalação ela vem sendo transplantada desde então. Em 2004, inclusive o pessoal brinca, não sei se é verdade ou não, mas que a ideia teria sido nascido aqui no Brasil. Em 2004 teve uma conferência do Debian, uma DebConf, que foi aqui no Brasil. E o Shuttleworth, que foi posteriormente o dono da Canonical, criou essa ideia do Ubuntu, né? Então, em 2004 começa a surgir o Ubuntu. Um pouco tempo depois, acho que no ano seguinte, o Ubuntu distribuía CDs, né? Quer dizer, você acessava o site da Canonical, lá do Ubuntu, e pedia, eu quero 10 CDs. E eles mandavam os CDs de graça, e era muito bonitinho, com a capinha bem feitinha, e o CD pintadinho. Às vezes a galera pedia, não era nem por nada, sabe? Porque muitas vezes na revista saía isso, dava para baixar, fazer download, embora fazer download nessa época de um CD demorava um monte de horas para isso. Mas muita gente queria, e às vezes tinha lojas, tinha uma loja que vendia, né, porque eles faziam um mais bonitinho e tudo, e vendia, que a gente meio que colecionava isso aí, né? Em 2005 eu também experimentei muito, especialmente num desses notebooks, o Debian BR CDD. Esses CDDs, Custom Debian Distribution, acho que era o CDD, e teve essa do Brasil, né? Então era um Debian, uma customização do Debian, que tinha alguns outros pacotes que mudavam o jeitão da interface, tinha esse logotipo aí super bacana, né? Representando o Brasil e tudo mais, e alguns Debian developers brasileiros estavam envolvidos, o Otávio Salvador estava envolvido nisso, se não me engano, né? O Cove, não sei se estava envolvido nisso, mas a galera que era desenvolvedor do Debian, eu me lembro que eles estavam envolvidos nisso, desculpa se eu esqueci o nome de alguém conhecido aí, né? E eu usei isso um tempinho também. Em 2005 também é fabuloso, porque foi o meu primeiro evento grande de software livre. Então eu fui à segunda edição do Latinoware, que aconteceu, nesse ano aconteceu em Curitiba, e eles prometeram que a ideia ia acontecer um ano em Foz do Iguaçu, um ano em Curitiba, um ano em Foz do Iguaçu, um ano em Curitiba. Mas só aconteceu essa vez aí em Curitiba, e aí eu tenho o registro de quando eu conheci o Mad Dog, né? Então, troquei ideia com ele, e eu tô com uma camiseta muito especial aí, que é uma camiseta de divulgação, porque como eu fui pela primeira vez num evento, e eu não fui dar palestra, nada disso, eu fui lá como um participante sem dar palestra, né? E o Mad Dog é muito simpático, continua muito simpático até hoje, um abração
Mad Dog, Hello Mad Dog, e eu estava lá divulgando um evento que foi o ESLI, né? Eu repeti o slide, ó, o slide lá tá repetido porque foi realmente em 2005 que a Canonical começou a distribuir os CDs, né? Mas em 2005, e depois eu repeti em 2006, eu mais um colega, a gente organizou um evento. Eu morava, nessa época eu fui morar em Itatiba, e a gente organizou um evento que era o ESLI, Encontro de Software Livre de Itatiba. Ele teve, com a minha participação na organização, 2 edições, em 2005 e em 2006. E teve presenças ilustres, né? O Djalma Valois, o Cabelo, uma pessoa que eu esqueci o nome, você vai me desculpar, mas ele era um funcionário importante lá do metrô, que foi lá falar no nosso ESLI e tal. Inclusive, a gente fez o evento dentro da Secretaria da Educação, o pessoal até ficou espantado, porque não tinha grana, né, cara? E era tudo na base de alguém que podia colaborar. E para colaborar também era complicado, porque a gente não tinha uma instituição para receber o dinheiro, né? Então a gente foi em escola de inglês, escola de informática e tudo, tentando pedir algum tipo de colaboração, e eles acabavam dando na medida em que pagavam pela impressão de folheto, impressão de crachá que a gente fazia nas gráficas, né? A gente teve um apoio muito grande também do pessoal da prefeitura, do pessoal da ETEC, foi aí que eu conheci o Luiz Moraes, por exemplo, e tal, e a gente fez inclusive 2 edições do ESLI. Depois teve uma terceira edição do ESLI, mas essa eu até dei palestra, mas eu não estava lá na organização, porque eu deixei de morar em Itatiba e vim morar na Baixada Santista. Em 2006 foi a primeira vez no FISLI, foi o FISLI 7, e foi quando eu conheci pessoalmente o Richard Stallman, né? E aí, nesse momento, eu pedi a ele para fazer um autógrafo. Nessa época, você, se quisesse que ele autografasse ou fotografasse, você precisava fazer uma colaboração para a Free Software Foundation. Eu fiz essa colaboração para a Free Software Foundation e ele autografou, eu tenho até hoje, o guia do FISLI 7, autografado pelo Richard Stallman, porque ele tem um critério muito rigoroso do que ele vai dar um autógrafo dele, e aí eu tenho isso registrado a primeira vez que eu encontrei o Richard Stallman. Em 2007, eu, como tinha falado, vim morar na Baixada Santista. E aí, para conhecer gente e tudo mais, eu fiquei sabendo do FliSol, né? E aí eu resolvi, na época tinha um site chamado Linux Counter, que era um cadastro que as pessoas que usavam o kernel Linux iam lá e se cadastravam como usuário daquilo. E eu fui pesquisar lá e mandei e-mail para todo mundo que estava cadastrado lá, que era da Baixada Santista. E o Evaldo, que tem apelido Infog, respondeu esse e-mail, mais outras pessoas, e a gente então começou a organizar em Santos o FliSol, né? E aqui eu tenho uma foto de uma reunião posterior, já pensando numa outra edição do FliSol, de um grupo que a gente criou juntos, né? Que foi o GCC-SD, que é o Grupo do Compartilhamento do Conhecimento Santos Dumont. E essa aqui é uma das reuniões do GCC, e tem aqui as figuras que mais participaram aí do GCC, tem aí da esquerda para a direita, de baixo para cima. Tem o Médio, o Madruga, eu, o Coragem, agora da direita para a esquerda lá em cima. Tem ali a Syslog, tem o Infog, tem ali ai meu Deus, o Doug, tem ali o Guarini, o Apu e a Miriam, que é a esposa do Apu. Uma galera que estava sempre lá nas reuniões e tudo, a gente se reunia todo mês, todo primeiro sábado de cada mês e tal. Faz muito tempo que a gente não se reúne, embora hoje mesmo teve uma reunião do GCC-SD, diretamente de Alemanha, Curitiba, São Paulo, São Vicente e tal, uma reunião pelo Jitsi, que fazia tempo que a gente não se reunia, mas fez uma reunião do GCC, só participou eu, Madruga, o Guarini e o Infog, mas já foi uma reunião, né? Aliás, me faz lembrar uma das primeiras reuniões do GCC, fui lá para a reunião, fui eu e o Infog só, e o Infog ficou todo encabulado lá, porque só estava eu e ele. Aí uma das máximas que viraram máxima do GCC, assim, tô eu e você, tem mais de um, já é uma reunião. Em 2009, foi quando eu fiz o meu primeiro vídeo
aqui para o Creteu Videoblog. Foi no dia 21 de julho de 2009, a estreia do Creteu Videoblog. Dá para ver que eu tô aí bem novinho, né? Barba não era branca, né? Tinha mais cabelo e tudo mais, né? Mas já estava ali, não tinha chroma key ainda na ocasião, mas tô lá eu falando com um notebook, que você dá para ver ali pelo cantinho do notebook que tem um adesivo do GNU, né? Nesse aqui também tem, não dá para vocês verem, mas eu sabia muito bem já o que era o GNU a essa época, em 2009. Em 2010 tem um evento que chama Linux Conference, que foi também onde eu tive a oportunidade de conhecer, de entrevistar. Essa fotografia é o thumbnail de um vídeo que está aqui do canal, onde eu faço uma entrevista muito curtinha, de 1 minuto, sei lá, ou 2, e falei, inclusive fiquei emocionado falando com o Linus Torvalds. Quer dizer, a gente que é velhinho se sente realmente parte da história, né? Eu mostrei para vocês aí o Mad Dog, mostrei para vocês o Richard Stallman, criador do movimento do software livre, e também o Linus Torvalds, o criador do Linux, o kernel, né? Então isso aí a gente já chegou até 2010. Em 2010 também é um ano importante para mim no que diz respeito ao uso do Debian. Por quê? Porque em 2010 foi o ano que eu comecei a usar no meu desktop o SID, e de lá para cá eu continuo sempre usando o SID. Então eu dei um cat aqui no meu /etc apt search list de hoje, mas ele está quase igual ao de 2010, porque essa primeira linha aí é o search list do Debian, usando apenas o main, só software livre, do SID, né? Aí eu tenho uma segunda linha aí, que não foi em 2010, acho que foi um pouco depois, que é do Linux Libre, e aqui inclusive no canal tem como é que faz para usar e instalar o Linux Libre, né? Então a gente está aqui em 2010, mas o vídeo está longo, já estamos com 1 hora e pouco aqui, né? Então eu sabia que ele ia ficar longo, eu até tentei economizar nas histórias, mas de 2010 para cá teve muita coisa ainda que aconteceu. Comecei a usar o Linux Libre, eu comecei a colaborar com o Debian, participar de muitos eventos, conhecer muita gente legal, né? Até a gente chegar no curso GNU. Então você deixa aí na descrição se você acha legal de fazer uma parte 2, para contar lá de 2010 até 2020, né? Eu consegui resumir bastante, de 1982 a 2010, né? 10 mais 18, 28 anos em 1 hora, né? 28 anos do uso de computador, e desde 82 eu uso computadores horas e horas e horas, todo dia, né? Eu sempre gostei bastante de computador, continuo gostando, né? Então, se você achar legal, deixa aí na descrição do vídeo ou comentário lá no grupo se você quer uma parte 2 para contar de 2010 para 2020. Eu espero que você tenha gostado dessa história longa, que você se divirta, que se você for mais velhinho, lembre de algumas coisas, se você for mais novinho, se interesse até por conhecer, porque mesmo que você não tenha vivido, é bacana conhecer isso, dá valor às facilidades que a gente tem hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha, assina caso você não seja inscrito, e se quiser dar aquela ajuda e colaboração financeira, tem aí os QR Codes, tem também na descrição desse vídeo. A gente está de férias, esse aqui foi um vídeo tipo bola extra, né? Para quem gosta de fliperama, você pode me encontrar nas mídias sociais por @Creteu. A gente tem lá o nosso grupo no Telegram, que é o t.me/curso GNU, e todas as quintas, a gente parou, gravou hoje a última aula, né? Mas todas as quintas, às 19 horas, em janeiro a gente volta, tem a aula de tirar dúvidas ao vivo. Eu espero que você tenha gostado dessa história, que ela tenha te feito se divertir, quem sabe você compartilha também um pouco das suas histórias, e a gente se vê por aí num próximo vídeo, numa próxima aula, no ano que vem. Um abraço e até lá!